A mediunidade e o mundo espiritual podem ser comprovados cientificamente. O vídeo que eu vou compartilhar com vocês é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu particularmente tive, o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e que ajuda a compreender melhor o fenômeno mediúnico, além, claro, de trazer o quê? A comprovação do mundo espiritual, tá bom? Então acompanhe. A imagem de um encéfalo cortado no meio, tá? Um encéfalo humano, material de autópsia. E nós vamos, só para localizar algumas estruturas, aqui a região do cerebelo e do tronco encefálico. O cerebelo responsável pelo aprendizado, a memória, é um pequeno cérebro, vamos dizer assim. O tronco encefálico que traz os registros de comando do coração e pulmão, não é? Então aqui seria a região da nuca, não é? Aqui é a região occipital, atrás da cabeça, que é responsável pela... essa córtex occipital é responsável pelas imagens, da interpretação da imagem visual. Aí nós vamos aqui para o lobo frontal, na região da testa, não é? Onde nós temos as intuições superiores, não é? Aí, indo lá para o meio do cérebro, nós vamos encontrar uma pequena estrutura do tamanho de um caroço de azeitona, que é a glândula pineal, que aqui está cortada no meio, porque nós dividimos o encéfalo em dois, tá? Então a glândula pineal, ela está no meio do cérebro, na altura dos olhos, e é uma estrutura endócrina, ela produz hormônio, que é a melatonina, que tem uma permeabilidade grande nas células do corpo, e ao mesmo tempo ela possui estruturas que a tornam um órgão sensorial, capaz de captar ondas do espectro eletromagnético e converter em neuroquímica. E justamente os cristais de apatita, que nós vamos mostrar logo mais, estão no jogo da regulação da captação magnética. A pineal capta ondas do espectro e distribui para as áreas cerebrais. Se vier, o estímulo vier, por exemplo, a pessoa capta uma emanação de uma entidade, pode vir esses registros emocionais, pode vir para o hipotálamo. Aí o indivíduo vai ter alterações de comportamento, da fome, da sexualidade, da agressividade, do sono. São comportamentos da fisiologia. Ou alterações hormonais, porque o hipotálamo regula a produção hormonal através da hipófise, que fica pendurada aqui. A hipófise não está aqui, porque quando a gente tira o encéfalo do crânio, a hipófise fica aderida ao osso do crânio, à célula túrcica. Mas a pessoa pode ter captações espirituais que acabam por promover alterações do sistema nervoso autônomo e da produção hormonal. Quer dizer, não houve nenhuma manifestação paranormal, mas houve uma alteração orgânica que, via de regra, está fora daquilo que podia se esperar do ponto de vista de observação clínica. Algo diferente. Ou essa captação pode se dirigir para áreas superiores do cérebro. A área motora, a pessoa tem alterações motoras. A área visual tem a clarividência, a área auditiva, a clareaudiência. Ou essa área frontal que traz os argumentos da intuição. Então existe uma neurofisiologia do fenômeno mediúnico, convidando a medicina para estudar essas questões em maior profundidade. Então eu vou mostrar aqui minha tese toda arrebentada, velha, porque todo mundo folheia e vem às vezes pesquisar aqui na nossa instituição, que foi a tese que desenvolvi na Universidade de São Paulo, a tese minha de mestrado. Eu falo tese porque produziu conhecimentos originais. E estrutura da glândula pineal humana. Então, vou mostrar algumas imagens que, através da microscopia eletrônica, fraturando ou cortando no meio uma glândula pineal, nós encontramos algumas estruturas, por exemplo, essas bolas que estão em grande aumento, não é? Essas bolas, na verdade, elas são, olha aqui, pineal fraturada, cortada no meio, e você observa essas pequenas bolinhas, são os cristais de apatita, aqui olha, em maior aumento, eles parecem amoras. Parecem amoras, aqui ó. Esse volume aqui é o volume original, por isso que ele está todo arrebentado. Mas é de minha estima esse volume. Então essas estruturas, elas são formadas de... Antigamente se pensava que a pineal era uma estrutura que se calcificava na puberdade,
Mas nós trouxemos algumas evidências que, na verdade, se formam estruturas cálcicas que têm uma função biológica. É como, por exemplo, os dentes, não é? A nossa boca não calcifica, ela forma estruturas cálcicas, que são os nossos dentes, que têm função biológica. Nós fizemos um estudo no Laboratório de Caracterização Tecnológica da Engenharia de Minas, em que nós mostramos que essas estruturas são cristais, e esses cristais eles têm funções, eles têm propriedades diamagnéticas e, portanto, estão envolvidos na regulação da captação magnética desse órgão sensorial que é a pineal. Nós vimos que esses cristais eles são irrigados com circulação. Ó, dá para ver aqui essa fiação aqui é circulação sanguínea. Então são estruturas vivas e metabolicamente ativas e que estão envolvidas no processo de regulação da captação magnética. Quer dizer, nós temos um órgão telepático dentro da nossa cabeça, que é a glândula pineal, e quando essa telepatia ela se estende para outras, pela dimensão espiritual, aí nós vamos chamar de mediunidade. Então, na tomografia, você pega, por exemplo, imagens de pessoas jovens, que antigamente se pensava que essa biomineralização da pineal acontecia mais nas pessoas idosas, porque com o tempo ia se calcificando. Mas você pega pessoas jovens, de às vezes 20, 30 anos, como é o caso aqui, que você tem o encéfalo, e bem no meio um ponto branco, que é uma quantidade muito grande daqueles cristais de apatita que nós mostramos. E que, quando você vai avaliar o universo de senso-percepção da pessoa e dos sintomas, você percebe que há elementos da fenomenologia mediúnica no jogo da problemática que envolve o caso, e a pessoa não está percebendo, e aquilo está vertido para a forma sintomática. Há pessoas que apresentam uma quantidade menor, e aí, no caso, em geral, essas pessoas têm uma dominância de fenômenos de desdobramento. Quando apresenta a quantidade maior, fenômenos mais de incorporação. Obviamente porque os cristais puxam a onda, como um radinho de pilha puxa a onda da radioemissora para que você possa ouvir o programa. Não é? Então são padrões de mediunidade diferentes, com variadas noções, noções não diria, seria variadas nuances e perfis, e com algumas exceções curiosas, como, por exemplo, há variações quando houve o aborto. O aborto favorece, nas nossas observações clínicas, na nossa casuística, o aborto provocado acentua a mediunidade de incorporação, porque, afinal de contas, a gravidez é receber um espírito e materializar ele no útero, não é? Então você encerra a gravidez de forma dramática, fica com aquela mediunidade de incorporação aberta, então fica com um pré-menstro muito sintomático, uma série de coisas, segundo a observação de nossa casuística. E pessoas que usam drogas ou álcool, ou mesmo casos de pessoas que na infância perderam entes queridos e forçando os fenômenos de desdobramento, tudo isso altera um pouco esses padrões e são referências de exceção que mereceriam aí uma digressão em um outro momento. Fica aqui o convite para reflexão. Tudo isso é o material de estudo, são hipóteses de trabalho que estão em observação clínica e que podem futuramente, quem sabe, contribuir para que a medicina possa entender melhor os processos de saúde e doença. Fico por aqui.